Boa noite, irmãos, tudo bem? Bom estarmos na presença de Deus para adorar e celebrar nessa nossa primeira celebração de domingo do ano. Como foi maravilhoso o que Deus fez no ano de 2021, apesar de tantos desafios, estamos aqui vivos, tendo esperança de que esse novo ano será muito melhor do que o que se passou. E nós temos a plena confiança de que para nós demonstrarmos ao mundo que esse ano será melhor, nós precisamos estar com o nosso coração repleto de adoração ao nosso Deus, pois a igreja precisa adorá-lo, a igreja precisa celebrar a vida em Jesus, para que o mundo perceba que existe solução, que Jesus Cristo é a solução para todas as coisas. E através da nossa boca nós vamos ministrar isso agora, e eu te convido a ficar de pé, para juntos nós celebrarmos com essa canção, que é muito celebrativa, muito alegre. Então eu te convido a juntos cantarmos em uma só voz. Te adoramos, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado por tudo. 1, 2, 3, vai! Voz, nós o exaltamos em um só coração, nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações declaram. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Vamos declarar, igreja, que Ele é o nosso Rei da Glória. Oh, Rei da Glória, Tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a Ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, Teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. Rei e Senhor de tudo e de todos nós, de tudo e de todos. Nós vamos cantar mais uma vez, e eu te convido a declarar em uma só voz, nós o exaltamos em um só coração, nós o que? Nós declaramos que Ele é. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Um dia todo declarará, toda língua declarará. Todas as nações, povos, tribos, raças, de reconhecer que Ele é, que és o Rei da Glória, e Tu és bem-vindo, bem-vindo aqui, Jesus. Ele é bem-vindo aqui, aleluia. Vamos declarar: Rei da Glória, Rei da Glória, Tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a Ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, Teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos.
Nós como igreja ansiamos pelo retorno do nosso Jesus. E nós declaramos, hora vem. Queremos celebrar face a face. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Hey, hey. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. 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 Maranata, hora vem. Te celebramos, celebramos. Rei da glória, Rei da glória, tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Ele é Rei, Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio nem fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Aplauda o Rei. Feliz ano novo para você que está aqui na nossa casa essa noite. Deus abençoe sua vida e que seja um ano maravilhoso, repleto de bênção, de cuidado e da provisão de Deus na sua vida. Mas embora a gente tenha acabado de virar uma folhinha no calendário, essa tarde eu escutei uma palavra que marcou meu coração, que diz assim: nós que somos de Jesus, nós não aguardamos uma folhinha virar para ter uma nova expectativa. Nós temos uma expectativa que se renova dia após dia, que é a volta de Jesus, o nosso Senhor. A grande verdade é que a nossa expectativa, o nosso ano novo, está voltado para os olhos, ou para os céus, com os olhos voltados naquele que é a consumação dos tempos, o final das eras, Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Ele que nós estamos aqui para honrar, para louvar e para engrandecer essa noite. Por isso eu queria que você externasse essa alegria para a pessoa que está perto de você e pudesse cumprimentar o máximo de pessoas que estão perto de você o possível, dizendo para ela: feliz ano novo, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo ao ano de 2022. E você que adora em casa, seja bem-vindo ao ano de 2022, que o Senhor ministre sobre a sua vida poderosamente, sobre o seu coração, sobre a sua família, e seja um ano renovado na presença e também na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma alegria receber todos vocês aqui essa noite. Pode se assentar, por gentileza. Ficamos felizes de receber você e sua família. Primeiro domingo do ano, dia da ceia do Senhor. Nós já vamos ministrar já. E estamos felizes por podermos começar esse ano aqui na casa do Senhor, na presença dEle e também com os nossos irmãos de fé. A verdade é que você passou o ano na presença de Deus, está na celebração na presença de Deus. Amanhã você vai para um trabalho na presença de Deus, e essa presença não vai embora, porque ela fica conosco, está conosco. Nós apenas reunimos agora como comunidade de fé para celebrarmos juntos. E vamos celebrar juntos durante 12 dias seguidos, do dia 10 ao dia 21 de janeiro agora. Nós vamos retirar um tempo para fazermos a nossa campanha 12 por 12. Vai ser uma dinâmica diferente. Se você chegar às 8h10, você já perdeu 30% do que vai acontecer. Você sabe que são apenas 30 minutinhos, 40 minutinhos, onde nós estamos aqui juntos para a celebração, onde temos adoração, palavra e um momento de intercessão. Teremos aqui os vasos para poder receber os pedidos do ano de 2022 para cada mês do ano. Então eu convido você para reservar na sua agenda o dia 10, que é o primeiro dia, uma segunda-feira, para a gente vir às 8 horas da noite aqui e depois não pararmos de vir até na sexta-feira do dia 21, todos os dias passados no altar, na presença de Deus aqui e colocando cada mês do ano. Eu estou com muita expectativa para esse dia e eu espero que você também esteja já reservado nessa data para participar, celebrar e interceder
pelo ano de 2022, que nós temos certeza que garante para nós e reserva para nós grandes promessas de Deus. E também queria lembrar você que nossas celebrações voltam ao normal a partir da semana que vem, às 10 da manhã e às 19h30. Então, para evitarmos aí a superlotação, você pode distribuir o tempo para vir na nossa celebração comunitária ou às 10 da manhã ou às 19h30. A partir da semana que vem, voltamos às nossas atividades normais, com exceção da manhã de oração, que ainda não voltaremos só depois da nossa campanha de 12 dias de sementes para 12 meses de colheita. Estou também muito feliz hoje, de uma maneira mais especial ainda, porque nós passamos por uma fase difícil aí no mês de outubro do ano passado, onde nós fizemos a despedida do nosso amigo, irmão e discípulo Tanner e a Isabela, que foram para atuar na 2ª IPI de Maringá, mas também nós recebemos uma família para esse ano, para compor a equipe pastoral e para abençoar a nossa vida e também a nossa igreja. Por que eu digo família? Porque quando a igreja chama o seu pastor, não chama apenas a ele, chama também a sua esposa, os seus filhos. Por isso eu queria apresentar a você a nossa nova equipe pastoral, uma família pastoral que está aqui participando conosco, que a partir de agora serão rostos familiares no nosso meio e também na nossa comunidade. Receba-os com carinho, receba-os com alegria, receba-os com acolhimento, com generosidade, e que eles possam fazer parte dessa família e sentir orgulho de participar dessa comunidade que acolhe bem as pessoas que vêm para participar da sua família na fé. Antes de chamá-los aqui à frente, eu queria chamar o conselho da igreja, os presbíteros que são uma parte do conselho da nossa igreja, outros estão viajando ainda, mas os que puderem estar aqui à frente, por gentileza. Nós vamos convidar a família do pastor Rodrigo que vem aqui à frente, aqui embaixo mesmo comigo. Pode acender essa luz para mim aqui, Tinho, por gentileza. Eu quero apresentar para vocês essa família abençoada, e o nosso conselho estará aqui também para orar, para abençoar, porque nós caminhamos juntos aqui nesse lugar, como igreja, como conselho. Pode vir aqui ao meu lado, por gentileza, pastor. Vou apresentá-los para vocês, tá bom? Para a igreja, e depois vocês têm a oportunidade de dar um abraço, manifestar carinho, um acolhimento. E quando alguém, ligar para você desejando um feliz aniversário, ou também até mesmo fazendo uma visita na sua casa, não se estranhe, é a voz do pastor Rodrigo, que agora é pastor da nossa comunidade. Pastor Rodrigo veio da IPI de Porecatu, aqui pertinho de nós, e está agora atuando conosco aqui na igreja. Sua esposa Gisele, também uma serva de Deus, uma amada do Senhor. Nós temos o Rafael e temos o Davi ali do lado. Então essa é a família que Deus nos proporcionou. Sejam muito bem-vindos aqui nesse lugar, sejam muito abençoados aqui em nome do Senhor Jesus, e que essa igreja acolha vocês muito bem, que vocês sintam extensão da família de vocês aqui. Eu falo que a família é estendida além da família nuclear. Quero pedir para o presbítero Luiz Carlos fazer essa oração. Se empresta o microfone para ele, Gui, por gentileza. Nós vamos orar, nós vamos abençoar essa casa. Você pode, mesmo sentado, estender a sua mão para cá, em gesto de acolhimento e bênção, e nós vamos abençoar essa casa em nome de Jesus. Pai, na Tua presença, Pai, nós estamos. Pai, como é bom, como é maravilhoso, Pai, sabemos que estamos na Tua casa, somos Teus filhos. E nessa noite, durante esse culto, já iniciando, Pai, com tanta alegria, apresentando à igreja mais um servo, Pai, mais um anjo que o Senhor manda para estar junto conosco, Pai, caminhando de lado a lado já com o pastor Denis, a família dele. Pai, derrama a Tua bênção, Senhor, que eles sejam muito abençoados durante o período que estarão aqui conosco. Pai, que nós possamos ganhar mais vidas, almas para Ti em nossa cidade. Usa as nossas vidas, usa o conselho, Pai amado, fala conosco em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus aqui nesse lugar. Sejam bem-vindos aqui, tá bom? Sintam amados. Eu vou pedir para agir as crianças sentarem, que nós vamos servir a ceia agora, já aproveitando o pastor Rodrigo e também os nossos irmãos presbíteros estão aqui à frente. Eu quero que você, que é membro dessa comunidade, esteja se preparando para esse momento, que nós celebramos com alegria, celebramos com satisfação, sabendo que o que nós fazemos aqui é nada mais, nada menos do que uma recordação do que Jesus fez por nós na cruz. Então, como família na fé, nós vamos participar de uma mesa comunitária. Você que já se batizou na nossa comunidade, faz parte da família da nossa fé, da Igreja de Presbiteriano Independente. Você que é de uma outra igreja evangélica, você faz parte também da família da fé, é convidado a participar da mesa. E você que ainda não tomou sua decisão pelo batismo ou de participar de uma comunidade evangélica, nós damos esse incentivo para você vir e também tomar parte conosco,
dê o seu nome na secretaria, se prepare para que em breve você também possa tomar do pão, do cálice conosco e também possa celebrar conjuntamente aqui nesse lugar. Se você que tem os seus filhos batizados nessa igreja, seus filhos não vão pegar da ceia, seus filhos vão receber das suas mãos, você vai ministrá-los, porque você é o tutor, você é a tutora deles e vai conduzi-los até a presença do Senhor através da ceia também. Então você que vai participar da ceia do Senhor hoje, esteja com seu coração alegre, rejubilando, porque nós estamos começando um novo tempo, mas não deixamos de viver a velha prática, a provisão e a presença de Deus, porque o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, tendo tomado o pão, Ele partiu e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o meu pão que é dado por vocês. Da mesma maneira, Jesus, depois de ter ceado, entregou o cálice a cada um de seus discípulos e disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Todas as vezes que vocês comerem desse pão, todas as vezes que vocês beberem desse cálice, anunciai a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Você que vai participar da ceia do Senhor, eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos cantar, enquanto isso os presbíteros estarão distribuindo os elementos até você. Pai, abençoe esse momento, que seja com alegria, que seja com satisfação, que seja, Deus, com júbilo, porque sabemos que da morte o Senhor trouxe vida, das cinzas o Senhor trouxe alegria, e da guerra o Senhor nos trouxe a paz, porque estávamos em guerra contra o Senhor, estávamos mortos em nossos pecados, estávamos perdidos em nossos caminhos, mas tudo isso o Senhor mudou, quando nos trouxe para Jesus Cristo. Vamos participar da ceia, e vamos celebrar o Teu nome, com alegria e com o coração queimando, porque quando partimos o pão, os nossos olhos se abrem, os nossos corações queimam de amor, porque a Tua presença está em nossas vidas. Amém. Você pode ir tomando já e devolvendo o cálice, tá bom? Pode ir tomando e devolvendo o cálice. Cuidar dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra. Oh,
partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Queimam de amor, queimam de amor. Convido você a se colocar em pé agora no seu lugar. Eu queria que você levantasse a sua voz em gratidão a esse Deus tão maravilhoso, que tem caminhado com você por todos os lugares. Diga a Ele: muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, me sustentou em 2020. Dê sua oferta de oração, de gratidão a Ele nesse momento. Ofereça a Ele palavras onde você diz: Senhor, eu reconheço o Teu cuidado. Reconheço que o meu coração queimava enquanto o Senhor andava comigo durante todo 2021. Reconheço que os meus olhos foram abertos em diversas circunstâncias para mostrar a Tua bênção, o Teu cuidado. Sim, Senhor, a nossa gratidão a Ti. Sim, Senhor, o nosso louvor ao Teu nome. Sim, Senhor, a nossa oferta de gratidão, porque o Senhor é o Deus que tem sustentado o Teu povo. Nós não temos caminhado sozinhos, nós não temos ficado só, nós não fomos abandonados no meio da jornada. Quando estivemos cansados, o Senhor foi e colocou a sua mão sobre nós e nos reanimou. Quando estivemos perdidos, o Senhor foi a bússola e a orientação para o nosso coração. Quando estivemos tristes, o Senhor veio e alegrou e consolou o nosso coração. Sim, nossos corações queimam de amor. Nossos corações reconhecem Teu cuidado, Tua provisão e Tua graça. E essa noite nós Te damos a oferta de louvor e de adoração do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos também ofertar, além da nossa gratidão, nós vamos ofertar também os recursos financeiros que Deus tem nos dado. Esse texto de Provérbios, capítulo número 3, é muito preciso e precioso para esse dia de hoje. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os primeiros frutos de todas as suas plantações. Estamos no primeiro domingo do ano, o primeiro mês do ano. É profético isso. Faça um compromisso desse ano você ofertar, de você contribuir, de você exaltar a Deus através dos recursos, do salário que Ele tem dado a você. Porque na verdade não é nosso, é dele. Ele nos deu essa semente. E os seus celeiros certamente ficarão plenos, cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, o que você colocar as suas mãos prosperará. Então essa noite, se você veio preparado para dar a oferta dos seus primeiros frutos do mês de janeiro, ou dos recursos que Deus tem te dado, eu convido você a fazer isso com alegria. Caso você queira fazer pelo seu smartphone, pelo internet banking, ali está o Pix, exatamente agora para você poder fazer isso. Faça com alegria e com gratidão, dando os primeiros frutos do seu louvor, da sua gratidão a Deus. Mas antes de você vir aqui à frente, antes de você devolver seu dízimo oferta, eu queria que você desse mais uma oferta bem forte, bem linda e bem bonita, uma oferta de palmas ao nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Cristo Redentor eu não reconheci, mas um dia teu Espírito ouviu o meu clamor e abriu os meus olhos para ver esse intrigante amor. De amor do Cristo Redentor eu não reconheci, mas um dia teu Espírito ouviu o meu clamor e abriu os meus olhos para ver esse intrigante amor. Quem é? Jesus. Te alcançar, e então me responde, virou. Se eu em ti me deleito, meu medo desfaz, a esperança me aquece, então eu quero mais. No secreto te busco, tento te alcançar, e então me responde, filho, vem me abraçar. Jesus, pelo teu abraço. Obrigado, Pai, porque quando os nossos olhos são abertos, uma nova vida começa, uma nova vida de paz, de alegria. E sabemos que essa vida diz respeito ao Senhor, diz respeito à tua obra, à tua vontade, à tua glória, à tua majestade em nosso meio, Pai. Nada diz respeito a nós, Pai, mas apenas ao Senhor. Rei da glória, te exaltamos nessa noite. Rei da glória, todo louvor a ti, toda glória a ti. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega, tudo pra mim. Tu és o Deus que faz, que age. Quebra, restaura, constrange, acalma. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Abre e fecha,
e cura, quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos que os meus. Os seus caminhos são melhores, seus pensamentos são mais altos. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega, tudo pra mim. Constrange, acalma, quem poderá ir contra ti? Ninguém. Quem poderá aconselhar-te? Abre e fecha, fere e cura, quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Ele é superior, igreja, vamos declarar. Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos que os meus. Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega, tudo pra seja dado todo louvor e honra e glória para sempre. Amém. A ti seja entregue toda adoração, Cordeiro de Deus, Cristo vencedor. A ti seja dado todo louvor e honra e glória para sempre. Amém. A ti seja entregue toda adoração, Cordeiro de Deus, Cristo vencedor. A ti seja dado todo louvor e honra e glória para sempre.
mais uma vez, não diz respeito. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega, tudo pra mim. Obrigado, Jesus, porque tudo diz respeito a Ti. Que nesse novo ano que começa, o Senhor venha tratar os nossos corações e nos mostrar que os Seus pensamentos e os Seus caminhos são mais altos, que a Sua palavra é definitiva sobre as nossas vidas, e a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor terminará pelo Seu poder, pela Sua graça, pela Sua fidelidade, Jesus. E nós confiamos nisso, confiamos, porque tudo está em Ti, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, e todas as coisas operam pela Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja o foco das nossas vidas, que possamos seguir a Tua palavra, Deus. Ministra os nossos corações, fala no nosso íntimo e nos ajude a caminhar a cada dia, no nome de Jesus. Aplauda a esse Deus maravilhoso. Só Ele. Você pode se sentar, por gentileza, tomar o seu lugar. Obrigado, Ministério de Adoração, por esse momento. Gostaria de falar com você hoje sobre esse tema: atitudes de um coração saudável. O que significa isso? Significa que a gente precisa tomar alguns procedimentos para manter o nosso coração saudável, assim como também é necessário nos exercícios físicos, assim como também é necessário para uma boa forma, uma boa saúde, a gente precisa tomar algumas atitudes para manter o nosso coração emocional, espiritual, aquela sede da vontade, daquela sede dos sentimentos, aquela sede do nosso íntimo que se chama coração. No nosso popular, na verdade, coração não pensa. Na verdade, coração, ele é apenas um órgão que reage aos nossos sentimentos, explodindo com mais frequência e mais batimentos, diminuindo quando estamos mais calmos. Mas a verdade é que, popularmente, ele é aceito como a sede da nossa vontade, sentimentos e emoções. Então, nesse sentido, guardar o seu coração não é uma palestra sobre estar em boa forma, obter um bom equilíbrio de saúde, uma boa dieta alimentar, mas ter uma boa dieta espiritual e emocional para que o seu coração seja protegido e guardado. E por falar em dieta, falar talvez em projetos, processos, nenhuma época do ano é tão boa e tão frutífera como essa para fazer alguns projetos pessoais, estabelecer alguns alvos e objetivos de curtíssimo prazo. A verdade, são de curtíssimo prazo não porque a gente intenciona isso, são de curtíssimo prazo porque eles não têm vida útil. A maioria de nós faz grandes votos na passagem do ano, dizendo: esse ano de 2022, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou começar isso. Bom, são atitudes, são decisões que muitas vezes não são permanentes, têm pouca duração. E eu não quero, sinceramente, queridos, incentivar você a fazer planos para um novo ano, ou tomar resoluções de uma vida nova, que sejam pouco duradouras. Estou cansado disso. Cansado de decisões que têm curto prazo de duração, que têm validade já específica. Decisões que começam em janeiro, mas não conseguem resistir até o carnaval. Decisões que a gente toma agora no virada do ano, mas que não se superam diante das adversidades. Eu quero algo permanente, algo sólido. E para fazer isso, eu não posso mudar só o exterior. Para fazer isso, eu preciso mudar o interior. Eu preciso mudar aqueles hábitos, crenças, lá dentro, que vão interferir diretamente ao meu comportamento. Então não adianta mudar comportamentos. Esses são efeitos colaterais. Eu reajo, me comporto, faço, tenho determinados tipos de hábitos de acordo com aquilo que eu estabeleço lá dentro, interiormente. E é por isso que muitos de nós não alcançamos objetivos da nossa vida, muitos de nós não conseguimos prosseguir e perseverar em processos que experimentamos, porque muitas vezes nós avaliamos e medimos apenas pelo exterior e esquecemos de que mudanças acontecem e acontecem verdadeiramente lá dentro, no íntimo, lá no fundo das nossas crenças, lá no fundo dos nossos valores mais íntimos e secretos, lá no nosso coração.
E um coração saudável vai trazer uma vida saudável. Um coração saudável não vai trazer apenas uma pessoa em boa forma física. Um coração saudável vai trazer uma pessoa em boa forma no conjugal. Um casamento abençoado, um esposo, uma esposa sábia, sensata. Uma boa forma familiar, uma boa forma espiritual, gente com uma fé duradoura, persistente, perseverante, fundamentada, sincera. Ou seja, nós estamos falando de mudanças de vida que acontecem no interior e que se irradiam para todas as áreas. O problema é que muitas vezes nós não percebemos que essas mudanças precisam vir do interior. Só fazer votos, só colocar na geladeira ou só tomar decisões exteriores não vão fazer com que as atitudes que você tomou ou decidiu para esse ano perdurem e continuem. E uma primeira pessoa a ver isso de uma maneira muito clara foi o salmista. Ele escreveu no Salmo 119 a seguinte palavra: inclino o meu coração para guardar os teus mandamentos, para sempre e até o fim. Para sempre e até o fim. Ele sabia de que não adianta fazer promessas exteriores. Não adianta você dizer que por fora está tudo certo, sendo que por dentro está comprometido. Não adianta você ter um corpo malhado, sarado, mas se você for um forte candidato a um ataque cardíaco quando for fazer uma corrida, ou quando for correr atrás do cachorro que escapou da casa ou pelo portão, e daqui a pouco você volta todo malhado, todo sarado, mas com a boca até branca, dizendo: consegui pegar o Totó, consegui pegar a Lulu. Ou seja, não é o exterior, não é a aparência, é lá dentro. E aí o salmista, capturando bem essa ideia, ele diz: eu inclino o meu coração. Ora, inclinar significa que ele não está nessa posição. Quando eu digo para você, incline por favor essa madeira, significa que ela não está na posição ereta, em pé, do jeito que deveria estar. Quando o salmista diz, eu inclino meu coração, diz que ele naturalmente, grave essa palavra, naturalmente se encontra na posição declinada. E é assim que muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes estamos inclinados apenas por fora, mas o nosso coração nós estamos reclinados, resignados, declinados. Estamos num modo de vida rastejante, que faz com que a gente apenas se rasteje entre sucessos e fracassos, em tempos de alegria e tempos de tristeza. Um coração reclinado, um coração declinado, não é o coração na posição que Deus quer, na posição que deseja. Então o salmista diz o seguinte: eu inclino meu coração, eu tomo uma decisão sobre o estado do meu coração. Ele não vai ficar resignado, ele não ficará na posição natural, ele não vai ficar nesse processo de rastejamento da vida, só rastejando entre as coisas boas e coisas ruins da existência. Não, eu vou inclinar meu coração. E quando ele diz inclinar, significa orientá-lo para o céu, orientá-lo na posição correta, porque o nosso coração não nasceu na posição correta. Inclusive Efésios capítulo 2 diz que nós por natureza éramos filhos da ira, corações declinados, corações distantes de Deus. O salmista diz, eu vou fazer um trabalho, eu vou atuar naquilo que interfere nos meus comportamentos. Se eu tenho vícios, eu não vou ficar rastejando neles, eu vou inclinar meu coração. Se eu tenho fantasias e paixões que destroem a minha vida, eu não vou rastejar neles, eu vou inclinar o meu coração. Se eu tenho comportamentos explosivos, ou tenho comportamentos nocivos aos outros e a mim, eu não vou rastejar mais neles, eu vou inclinar meu coração. Eu não vou atuar nos efeitos colaterais, eu não vou contratar um novo curso para desenvolver a minha vida emocional, eu vou atacar aquilo que me afeta, o meu coração reclinado, o meu coração rastejante, o meu coração que não está na posição inclinada para diante de Deus. Esse é o grande desafio, essa é a grande responsabilidade. A responsabilidade de você cuidar do seu coração. O seu coração é responsabilidade sua, não é minha, não são das outras pessoas, não é do universo político e muito menos da condição educacional. A responsabilidade de cuidar do seu coração não é do seu terapeuta, a responsabilidade de cuidar do seu coração é sua. Bom, imagine o seguinte, queridos, agora está chegando janeiro, tempo de check-ups diversos, e eu tenho uma tradição na minha vida de fazer todo mês de janeiro o check-up, por causa da cardiopatia
que é genética da minha família e que eu também possuo, e a gente faz um monitoramento. Agora imagine só, todos os anos eu faço o check-up para ver se está tudo correto com as minhas condições cardiológicas. Aí esse ano eu estou cansado demais. Eu olho para o meu filho Heitor e falo assim: Heitor, faz o seguinte, o pai está cansado, vai lá e faz o exame para mim de cardiologia, vai lá e passa no cardiologista para mim, faz os exames, o pai está cansado, atarefado demais. Não é responsabilidade dele cuidar do meu coração. E pior ainda, isso nem é possível. Imagina só você entrando no consultório do cardiologista e dizendo para ele assim, ele perguntando para você: o que você tem? Não, eu não tenho nada, mas a minha mulher tem um monte de coisa. Não, mas quais são os seus hábitos de vida? Não, meu hábito de vida é saudável. O problema é da minha esposa, que ela não caminha, não corre e tal, e não faz nada. Mas e qual é a sua dieta alimentar? Bom, eu até como de uma maneira que eu uso bastante gordura e óleo, mas a minha esposa tem até uma dieta regular. Mas você está falando de você ou da sua esposa? Não, eu estou só representando ela aqui. O problema do coração é dela, eu só vim representá-la, para ver se eu consigo ajudá-la. Não é assim. Cada um cuida do seu coração. Por isso que o salmista diz: eu inclinei o meu coração, não dos outros. Por isso que às vezes na vida pastoral é um pouco emblemático esse problema, onde a gente vê as pessoas rastejando na vida e a gente atribui alguma culpa para nós, dizendo: não é possível, eu estava sentado na minha frente domingo passado. Mas essa palavra diz assim para mim: cada um cuida do seu coração. Eu prego, eu ministro a palavra, mas quem cuida do meu coração sou eu, quem cuida do seu coração é você. Eu não posso cuidar do seu, você não pode cuidar do meu. Quem decide inclinar o coração é você. Ah, mas o meu coração foi machucado e ferido. Só é machucado e ferido se você entregou para alguém. Foi você que deu a abertura, foi você que entregou o coração. Corações que não são entregues não são machucados. Ah, mas o meu coração foi invadido por tantos pensamentos e crenças. Só entram pensamentos e crenças em corações que não estão corretamente protegidos e trancados. Quem abriu a porta foi você. Ah, mas eu perdi o meu coração. Bom, só perde o coração quem não o guardou da maneira correta. Inclusive, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre todas as coisas que você deveria guardar melhor o seu coração, porque é dele que procede as fontes da sua vida. Então a sua responsabilidade é cuidar do seu coração. Não dá para ter um coração saudável fazendo um diagnóstico de outro. Não dá para ter um coração saudável empurrando elementos para outros. É a sua responsabilidade. E olha só, é uma responsabilidade constante. Eu inclino o meu coração para guardar os seus mandamentos para sempre e até o fim. Para sempre e até o fim. Forever and never. Para todo lugar que eu for, eu tenho que levar esse meu coração inclinado. Porque a força da gravidade vai empurrar meu coração para voltar à posição natural. Irmãos, não sei quanto a você, mas se a maioria de nós pensa que uma vez o coração inclinado, ele permanecerá assim para sempre, está redondamente enganado. Isso não é verdade. Ah, eu fui no retiro espiritual, oh glória a Deus, inclinei meu coração, e aí esqueceu de mantê-lo inclinado. Há uma força de gravidade no nosso coração para mantê-lo na condição de rastejamento e declínio. Não acontece de uma vez por todas, queridos. Inclinar o coração é um processo constante e contínuo. Vou repetir de novo. Inclinar o coração, manter ele orientado para o céu, é um processo constante e contínuo. Você não faz isso só no retiro uma vez por todas. Eu sei que a gente está todos nós estamos atrás de soluções mágicas para resolver problemas imediatos, né? Ah, eu estou com esse problema de saúde, tome essa pílula uma vez só e nunca mais você vai precisar fazer mais nada. Todo mundo quer isso. Fazer uma coisa que depois você não precise repeti-la. Quem é que gosta de repetição? Quem é que gosta de processo? A gente gosta só de resultado. Por isso que a gente acha que fazer um voto de ano novo vai resolver a nossa vida. Não, agora eu escrevi, não vou mais beber cerveja. Não vou mais beber refrigerante. Não vou mais assistir pornografia. Não vou mais assistir séries com classificação 18 anos. Não vou mais torcer para o Palmeiras. Estou falando só coisa ruim aqui, pessoal. Só coisa que não serve. Não vou mais, não vou mais, não vou mais.
Não adianta, porque o nosso coração tem a tendência a voltar a essas coisas. Não é um ato emocional, senti que, no retiro espiritual, o despertar e mexeu comigo. É constante, é contínuo, é desgastante, é perseverante, é processual. Por isso que ele fala, eu vou guardar o meu coração inclinado, eu vou manter meu coração na posição certa, todos os dias, eu vou atuar nisso. Eu vou identificar as coisas e as raízes que estão me fazendo rastejar, que estão me colocando na condição que não é de Deus, e vou voltar a minha vida para aquilo que é de fato a orientação do céu, a orientação divina. Eu quero fazer uma pergunta para você antes de a gente continuar. O seu coração está inclinado para o céu? Não, é claro, pastor, porque eu estou em 2022 e agora esse ano vai ser diferente. O ano passado foi ano de pandemia, eu gastei muito, eu fiz muitas coisas que não valia a pena e eu acabei agora, mas agora, esse ano... irmão, fala sério, até impostou a voz para falar. É que nem adolescente começando o ano, começa o caderno, eu sou professor, sei disso. Letra redondinha, apostila bonitinha. Chegou no mês de março, queridos, a apostila já está sem página, a letra já está de garrancho, já perdeu parte das matérias. É aquele negócio assim de não dar continuidade, começar e parar. A grande maioria dos brasileiros é devoto de um ídolo chamado desistência. Começa e não termina, começa a dieta, não termina, começa o curso, não termina, começa uma amizade, não continua, tudo dá errado para a pessoa não continuar, a falta de manter o coração inclinado, não toma decisões, não toma atitudes, só fica monitorando comportamentos. Não, queridos, nós precisamos interferir nisso. Manter o coração inclinado é constante, é uma atividade que eu vou nela e volto nela, não é de uma vez por todas. Poxa vida, seria muito bom se a gente pudesse fazer um culto fantástico, inspirador aqui, e você não precisasse mais orar, jejuar, ler a Bíblia e abandonar a vida de pecado. Um culto seria suficiente, você receberia tudo, estou pronto. Lembra captei a vossa mensagem da escolinha do professor Raimundo? Captei a vossa mensagem, Senhor dos exércitos, agora eu sou um novo homem. Isso não existe. Meu Deus do céu, eu estou tentando ser um novo homem há 21 anos, irmãos. Agora 22. Desde o ano 2000, eu venho tentando ser um novo homem, tentando manter esse coração orientado para Deus, mas volta e meia ele volta para a terra, volta e meia ele se submete às coisas desse mundo, volta e meia ele quer rastejar. Eu digo, meu Deus, preciso me converter de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez. Esse é um processo de todos nós, irmãos. Quem diz que está pronto, quem diz que o seu coração já está definido no Senhor, e que ele não tem a tendência de reclinar, ou é enganado, ou é hipócrita. Não tem outra alternativa. Porque a hipocrisia diz, não, comigo não acontece, e acontece. E a enganação e a ilusão diz, não está acontecendo, quando na verdade está acontecendo. Se você diz que o seu coração não tem a tendência de voltar à posição natural, distante de Deus, a posição natural nas suas crenças mais malignas e mais desvirtuadas possíveis, se você diz isso, é porque não conhece o texto de Jeremias, capítulo número 17, versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Ou seja, nosso coração tem a tendência a voltar à posição natural. Então, se você abandonou alguma coisa em 2021, saiba que você tem a tendência a voltar isso em 2022. Se você está tentando levar uma vida séria em Deus em janeiro de 2022, saiba que você terá a tendência de desviar do caminho do Senhor em fevereiro de 2022. E não é profecia do caos, não é pessimismo escatológico, é realidade. Nosso coração tem um senso de gravidade voltado para o distanciamento de Deus. Ele é enganoso, ele é corrupto, ele ama as coisas ilícitas, ele ama o desvio. Por isso que o salmista diz, e ele diz para mim e para você, para 2022, eu inclino meu coração. E 2023 eu continuarei inclinando, e 2024 eu continuarei inclinando, até que o Senhor Jesus venha nos buscar para morar no céu. Eu continuarei nesse trabalho árduo e constante, de inclinar o meu coração para as coisas que são de Deus, porque esse mundo vai continuar me chamando para as coisas que são dessa terra. E eu pergunto novamente para você, seu coração está inclinado nas coisas de Deus?
Está orientado para as coisas celestiais? Seu coração está sensível à palavra de Deus? Ou ele está mais rastejando nas coisas do mundo? Bom, se você não soube responder ou respondeu parcialmente essa pergunta, vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. Porque o salmista ele vai dar a dica para a gente inclinar o nosso coração. Isso que é o mais legal. Não é só o que você deve fazer, mas como você deve fazer. E nós vamos para o versículo seguinte para saber como a gente deve fazer. Olha lá. Ele diz no versículo seguinte, versículo 113, eu detesto a falsidade, porém eu amo a tua lei, Senhor. Eu detesto a falsidade, porém eu amo a tua lei. Para a gente saber, para a gente ter condições de ter um coração saudável, a gente precisa saber o que detestar e também o que amar. Sim, irmãos, não sei se você sabe, mas existem 2 elementos que são fundadores de decisões. 2 elementos que são altamente motivadores para mudar nosso comportamento e mudar a nossa vida. 2 elementos que são fundamentais para a gente poder sair do lugar de estagnação, paralisia, inanição e chegar a um lugar de decisão e de atitude. O primeiro deles é a indignação e o ódio. O segundo deles é o amor. Esses 2 elementos atuam para mudar a nossa vida. Ou seja, não é só o que eu amo que me faz mudar. Eu amo a minha esposa, por isso que eu mudei para agradar mais a ela. Eu amo o meu trabalho, por isso que eu me dedico horas a fio para poder entregar mais e mais com excelência naquilo que eu faço. Eu amo a minha comunidade de fé, por isso que eu sirvo com cada dia mais alegria, com cada dia mais disposição. Sim, o amor é um elemento motivador para fazer mudanças e causar atitudes em nós. Mas também detestar alguma coisa nos ajuda a fazer isso. O problema é que nem sempre o que eu detesto e o que eu amo se harmonizam. Eu quero dizer para você que às vezes a gente vive uma esquizofrenia espiritual. Não, vamos melhorar isso aí. Uma loucura do coração. Por quê, pastor? Simplesmente porque tem coisa que eu amo e tem coisa que eu detesto na mesma frase. Eu faço coisas que eu detesto e coisas que eu amo na mesma condição. Não? Posso te dar um exemplo? Eu amo ficar em boa forma, mas detesto fazer dieta. Está vendo? Amo e detesto a mesma frase. Eu detesto ficar gordo, mas eu amo carboidratos, especialmente quando ele vem com cobertura de leite ninho. Eu amo carboidratos. Mais uma? Quem sabe aí? Eu detesto não ter dinheiro, mas eu amo estar com meus amigos numa rodada de cerveja. Né? Não faz sentido. Então, eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Eu detesto brigas e contendas em casa, mas eu amo ficar fora do meu lar, fora da minha casa, na presença dos meus amigos. Então, muitas vezes, o que a gente detesta, o que a gente ama, não se conjugam. A gente faz uma mistura deles. Então, o que eu detesto é o que eu amo, o que eu amo, o que eu detesto. Pior ainda. Coisas que eu deveria detestar, eu estou amando. E coisas que deveria amar, eu estou odiando. Esse é o pior. Deixa eu traduzir isso. Coisas que te aprisionam na vida, te escravizam, você está amando. E coisas que poderiam te libertar e trazer sobre você a graça de Deus, você está detestando. Por isso é necessário ter saúde emocional, saúde do coração e uma atitude sensata para inclinar em direção ao céu e dizer: eu detesto, mas eu amo. Você viu o texto? Eu detesto a falsidade. Não é que eu detesto as pessoas falsas, eu detesto a falsidade das pessoas. Isso eu posso detestar. Eu detesto a ideologia de gênero, eu não detesto o homossexual. Eu não detesto a pessoa homossexual. Eu detesto a ideologia de gênero. Eu detesto a mendicância, eu não detesto o mendigo. Eu detesto o alcoolismo, eu não detesto o bêbado. Você percebeu? Eu preciso saber o que detestar, porque a minha vida também é envolvida para isso.
E muitas das nossas decisões mais sérias, elas envolvem o que nós sabemos detestar. Então assim, não parece uma orientação muito legal, e nem muito pastoral, e nem muito cristã, mas eu quero dizer para você essa noite que a primeira coisa que você precisa saber para o ano 2022 fluir na sua vida, e você fluir em Deus, saiba o que você precisa detestar. Deteste um pouco mais, meu irmão. Está na hora de odiar algumas coisas. É estranho, né, falar isso? Que Jesus pregou paz e amor. Não, peraí. Jesus odiava o farisaísmo. Não os fariseus, mas o farisaísmo. Jesus odiava, detestava a hipocrisia. Jesus odiava o pecado. Uma certa ocasião ele viu um homem que estava surdo e mudo. Ele colocou as mãos sobre o homem, deu um suspiro para o céu. Esse suspiro de indignação, de revolta. Jesus detestava o que o pecado fazia com a humanidade. E anda fazendo. Então eu sei que não é muito politicamente correto, mas está na hora de você detestar algumas coisas que estão prejudicando a sua vida. Detestar significa me mover em direção àquilo que eu não quero mais, aquilo que me agride, aquilo que me machuca, aquilo que ofende. Oh meu Deus do céu, bebedeira ofende a você, sua família e a Deus. Bagunça ofende a você, sua família e a Deus. Frieza ofende a você, sua família e a Deus. Hipocrisia ofende a você, sua família e a Deus. E todas essas coisas a gente precisa aprender a detestar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 8 diz assim: há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de detestar. Deus, na sua palavra, diz o seguinte: eu amei a Jacó, mas aborreci a Esaú, detestei Esaú. Não quem era Esaú, mas o que Esaú fez. Ou seja, o problema nosso, irmãos, é que a gente é simpático demais com esse mundo. A gente ama tudo. A gente ama todas as coisas. Eu não vou falar todos no gênero humano, porque amar a todos é uma orientação bíblica. Você tem que amar a todos, você não pode detestar a todos, mas amar a todas. Você não pode amar a todas as coisas. Tem coisa que você precisa detestar. Tem coisa que está entrando na sua casa, você precisa detestar. Tem coisa que está entrando no seu coração e você precisa repudiar. Tem coisas que estão acontecendo ao seu redor e você precisa se indignar. Você sabia que grandes pessoas que fizeram grandes atitudes no mundo e ganharam inclusive prêmio Nobel, outras coisas, outras premiações voltadas para essa área de desenvolvimento humano, sabe qual foi o grande agente motivador na vida delas? Os especialistas foram entrevistar e descobriram que na raiz de grandes comportamentos de transformação social está o ódio, não estava o amor. Você pergunta para a pessoa: o que te levou a viver entre os pobres em Calcutá? Ela vai dizer: o meu ódio à pobreza. Você pergunta a uma pessoa: o que te levou a atuar com crianças em situação de risco ou em vulnerabilidade social? Ela diz: o ódio ao abuso infantil. Eu detesto o abuso infantil. O que levou você a abrir uma clínica de recuperação para dependentes químicos? Porque eu odeio, detesto, me indigno quando uma pessoa é viciada e não consegue tomar decisões por si própria. Foi a indignação, não foi o amor. Então eu quero apelar essa noite no nome de Jesus para você detestar algumas coisas que você precisa repudiar na sua vida. O salmista diz: eu vou inclinar meu coração detestando primeiro. Tem coisas que a gente precisa detestar, irmãos. Eu detesto a fofoca, irmãos, e não deixo ela entrar na mesa da minha casa. E você deixa? Eu amo as pessoas, mas adoro falar da vida alheia, está vendo? São duas coisas que não combinam. Detesto a fofoca, eu detesto a explosão de raiva. Isso é horrível. Quantas pessoas feridas, machucadas por palavras ou atos por causa disso. Eu detesto a indiferença, o dar de ombros, o dizer eu não me importo, tanto faz para mim. Eu detesto, irmãos, o pecado, o que ele faz com o ser humano, onde ele leva, no fundo do poço. Eu detesto as trevas, a escuridão, detesto o diabo e as suas artimanhas, seus ardis para tirar as pessoas da presença de Deus. Sim, irmãos, é uma santa indignação. Se a gente não for movido por isso, a gente vai cruzar o braço, voltar para nossas casas, viver a nossa rotina, fazer os nossos votinhos hipócritas para 2022 e nada vai mudar na nossa vida. Você precisa detestar a bebedeira, você precisa detestar a descompensação emocional, você precisa detestar o desequilíbrio, a disfunção, você precisa detestar a depressão, você precisa detestar as más companhias, você precisa detestar os vícios, você precisa detestar tudo aquilo que destrói a sua casa, a sua família. Deteste, não é só ame.
Porque no nosso mundo de paz e amor vai pregar o amor a todas as coisas, e Jesus não ensinou isso. Tem coisa que eu preciso aprender a detestar para poder avançar. E um coração saudável, eu detesto a falsidade, mas eu amo a sua lei. Agora eu queria que você preenchesse essa lacuna na sua vida agora. Pense nas palavras: eu detesto, mas amo. Está em harmonia? Porque esse é o nosso desafio, harmonizar essas duas coisas. Eu detesto, porém eu amo. O que você ama está de acordo com o que você detesta? Sim, porque são opostos. Não dá para você detestar ficar sem dinheiro e amar torrar o seu dinheiro em coisas fúteis, inúteis e desnecessárias. Não dá para você amar uma família que seja em paz e viver um estilo de vida que detesta a cumplicidade, a generosidade familiar. Não dá. Por isso, o salmista diz: eu vou inclinar o meu coração, detestando o que é ruim e amando o que é bom. E ele diz: eu amo a tua lei, eu amo a sua palavra. E aqui vem a segunda indicação de como manter um coração saudável. Saiba o que detestar, saiba o que amar, mas saiba também, no coração saudável, pulou esse aqui? Isso. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, e na tua palavra eu espero. Versículo 114. Ele diz: para eu manter o meu coração inclinado, eu preciso detestar algumas coisas e amar outras. Mas para manter o meu coração inclinado, eu preciso dizer essas palavras: tu és o meu refúgio, tu és o meu escudo, e na tua palavra eu espero. Então, foi para o último, volta para o penúltimo, fazendo favor. Isso. Eu preciso saber onde se esconder e em quem esperar. E você precisa saber onde se esconder e em quem se esperar. Irmãos, nós amamos os lugares secretos do nosso coração, onde só a gente frequenta e onde só a gente pode ir. Mas são esses lugares secretos que determinam os meus comportamentos. São esses lugares secretos que eu sempre volto para não mudar minhas atitudes. Esse é um grande problema. Você sabe quais são suas crenças, seus valores, suas experiências, que são lugares secretos que mantêm o seu coração declinado, não reclinado e nem inclinado, mas declinado. Você sabe que quando a coisa aperta, você volta para lá. Quando o negócio fica difícil, você se apega àquilo novamente. Posso dar um exemplo para ficar mais claro? Vamos lá. Você está naquela situação, naquele momento, e aí você diz: não, agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo, 2022 vai dar certo, agora as coisas vão fluir, e você está naquela expectativa, de repente acontece uma coisa errada. É hora de você saber aonde você vai se esconder. Sabe o que você faz? Como a maioria das pessoas fazem, ou como a maioria das pessoas faz, você volta para aquela crença o seguinte: foi culpa do fulano. Ah, se eu não tivesse conhecido o Beltrano. Ah, se eu tivesse sido mais esperto. Porque aquela pessoa ou aquela circunstância roubou. Eu estava quase lá. É como um jogador que vai bater a final do campeonato, um pênalti. Ele vai, e aí ele bate e erra. Aí ele fala assim: mérito do goleiro. Né? Tem jeito melhor de fugir da sua responsabilidade do que dizer: não, eu bati bem o pênalti. Coloquei a bola no lugar indefensável. Mas o goleiro, mérito dele. Ou seja, muitos de nós vamos sair esse lugar escondido para dizer: não é comigo não, não é assim não, é que na verdade as pessoas estão me prejudicando. É porque você está se escondendo no seu vitimismo, está escondendo naquilo que você disse que deveria ter abandonado. Você fala: agora vai, mas quando alguma coisa dá errado, você volta para trás e abraça aquelas crenças, abraça aqueles lugares ocultos, secretos que você deveria ter abandonado. Esse é o problema. Você sabe onde se esconder? Porque o Salmo diz assim: tu és o meu refúgio e tu és o meu escudo. Você sabe para onde ir quando a coisa aperta? Ou você vai só para aqueles lugares ilusórios, imaginários, aqueles lugares enganosos que dizem que te protegem, mas não te protegem? Que quando a coisa aperta, você abraça o dinheiro. Quando a coisa aperta, você culpa os outros. Quando a coisa aperta, você toma mais um trago. Quando a coisa aperta, você afasta da igreja e volta às velhas amizades. Eu sou, vamos dizer assim, expert, doutor em conhecer pessoas dessa maneira. Que quando a coisa fica difícil,
abandona Deus e volta para a velha vida. Por quê? Porque o coração, o secreto dele, não é o escudo, não é a fortaleza, não é o refúgio. São suas velhas crenças, seus velhos valores, seu velho homem, o seu coração declinado. Lembra a força de gravidade operando? Quando a coisa fica difícil, ao invés de correr para quem pode esconder e guardar, corre para aquelas coisas que prometem esconder, mas que na verdade não guardam a nada. Por isso que a palavra de Deus diz: guarda o teu coração. Guardar aonde, pastor? Em que lugar? Como eu posso fazer isso? Guarda o seu coração em quem pode te proteger. O resto é escudo de papel. Você pega o seu dinheiro e diz: deixa eu me proteger, é escudo de papel. Você pega a sua posição e diz: agora eu vou me proteger, é escudo de papel. Você pega a sua tradição e até mesmo a sua forma de crer, e você diz: não, agora eu vou me proteger. Não, é escudo de papel. Só alguém que pode te proteger. A palavra de Deus diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Só Ele que pode ser o nosso lugar para correr. Por isso que tem tanta gente cansada, por isso que tem tanta gente por fora com uma boa aparência, por fora apresenta um bom sorriso, mas por dentro o coração está sangrando, porque estão correndo para lugares ilusórios, tem a sua torre de refúgio em lugares que não proporcionam nenhum tipo de segurança. A pessoa que está do seu lado agora ouvindo a palavra e diz: não, agora ela está aqui comigo, agora a coisa vai ser diferente, é o refúgio errado. A proposta que vai começar, você vai começar um trabalho semana que vem, diz: não, agora a minha vida vai mudar, é o refúgio errado. É um bom trabalho, é um bom salário, mas ainda é o refúgio errado. Não, a faculdade que eu vou começar agora, a minha vida vai mudar, é o refúgio errado. É bom fazer universidade, é bom adquirir conhecimento, mas ainda é o refúgio errado. Irmãos e irmãs, se o nosso refúgio não for em Deus, se a nossa proteção não vier de Deus, se o nosso escudo não for o nosso Senhor, nós estamos vulneráveis, nós estamos fragilizados, tanto quanto um soldado que vai para a guerra vestindo apenas uma cirola ou um samba-canção. É assim que nós vamos para 2022, se Deus não for o nosso refúgio, se Deus não for o nosso escudo, a gente vai vulnerável. Eu não sei se você gostaria de ir para a guerra com camisola, as mulheres, e o homem com samba-canção ou com cirola, se é que a gente usa ainda isso aí. Imagina só, os camaradas fortemente armados, o mundo todo apontado contra você, todo tipo de equipamento bélico, e você lá: não, vai dar tudo certo. Não, agora eu tenho pessoas que vão me proteger. Não, desse ano agora eu tenho condições para resistir. Mentira! Um coração saudável sabe quem esconde. Ele começa um trabalho novo, começa um relacionamento novo, começa uma universidade nova, começa uma vida nova, mas continua no velho esconderijo. A presença de Deus que não passa e não deixa ninguém desamparado. Eu pergunto para você: você sabe onde seu coração está guardado? Ou você está sendo afetado por uma desilusão, onde na verdade o seu coração está exposto, totalmente exposto a qualquer tipo de ataque? Saiba onde você se esconde. Saiba onde, ou melhor, saiba onde você se esconde e saiba quem esperar. Porque tem gente que está esperando coisa errada. Eu falo assim, é difícil, irmãos, é difícil a gente ser crente no século 21, porque às vezes a gente é mais místico do que crente, né? Teve crente aí que passou o ano de verde, de amarelo, de branco, né? Não porque você se vestiu assim, não estou querendo falar para você que eu peguei a roupa lá do guarda-roupa, beleza, não é o seu caso, mas gente que colocou o verde e falou: é para trazer esperança. Irmão, vai se converter. Tem gente que colocou roupa branca para trazer paz. Quer paz, irmão? Vai para o altar, vai buscar Deus. Colocou 3 uvinhas na taça de champanhe, é para trazer prosperidade. Vai trabalhar. Arregaça a manga não para você ver. Então, esse tipo de misticismo, de crendice popular, faz a gente ficar esperando para o novo ano como se fosse algo mágico. Vai virar o calendário e vai vir tudo novo. Mentira, irmãos, não acontece. Desculpa falar assim. Talvez você viu aí os youtubers, né? Os motivadores dizendo: esse ano vai ser tudo diferente, esse ano vai ser, é o seu ano, é o ano da virada, é o ano da vitória. Não é. Mas desculpe de novo, irmãos. Porque pela palavra de Deus, se você não aplicar o seu coração a mudar o seu ano, ele vai ser igualzinho como era antes. Desculpa, mais uma vez. Mas eu preciso dizer isso, porque isso aqui, a igreja não é coach. Esse ano não tem nada de diferente, se você for igual. Se a sua atitude de ficar esperando por alguma coisa e não arregaçar as mangas, o salmista diz: eu espero
Na tua palavra eu espero. A palavra espero não é um nome, é um verbo. Não é esperança, é esperar. Não é uma ação passiva, é uma ação ativa. Eu estou esperando em Deus. Enquanto Deus está operando, eu estou trabalhando. Ou seja, eu não espero que faça menos frio, eu pego um casaco. Eu não espero que seja mais fácil, eu espero estar preparado. Não, irmãos, eu não espero um ano mais fácil, eu não espero um ano mais próspero, eu não espero um ano com mais bênçãos. Eu espero um ano onde eu esteja preparado por Deus para encará-lo. Não é esperança fugidia, mentirosa, que fica olhando para o futuro e dizendo, quem sabe um dia. Não, irmãos, o nosso futuro não reserva nada, se nossa atitude não for diferente agora. Por isso, se queremos ter um coração sábio, a gente precisa saber onde se esconder quando o negócio apertar. Mas precisa saber também quem esperar, porque se esperar o calendário virá, esperar a promessa de um novo ano não vai trazer nada. Eu trabalho enquanto espero. Eu espero em Deus, eu atuo em Deus, na tua palavra. Enquanto eu opero, o Senhor vai cumprindo as suas promessas. Eu trabalho enquanto eu vejo as suas promessas. Tem gente que diz assim, mas eu tenho apenas a promessa de Deus, e acha que não é suficiente. E tem gente que fala assim, eu tenho somente a promessa de Deus, e diz, isso basta para mim. Você já percebeu? É tudo uma questão de crença, aonde você põe seu pé de apoio. Vou repetir. Tem gente que está olhando para esse 2022 dizendo assim, mas eu tenho apenas a promessa de Deus. E tem gente que está olhando para 2022 dizendo assim, eu tenho somente a promessa de Deus. Ou seja, tudo que eu preciso está nele, eu não preciso de mais nada. O que você precisa para 2022? Guardar o seu coração, inclinar, porque o processo natural dele é rastejar nesse mundo, e andar mais um ano rastejando numa vida sem vitória, numa vida sem significado, numa vida sem propósito, numa vida que... eu vou falar, fiquei segurando o tempo todo, aí eu vou falar, é que eu não tenho rede social, irmãos, mas... Vida que segue! Não, irmãos, ela não segue se você não der destino a ela. Ela não segue se você não der orientação a ela. Eu inclino meu coração, eu comando para onde vai o meu coração, eu decido para onde vai o meu coração. O que vai acontecer diante de Deus não depende de mim, mas aonde eu vou até Deus depende de mim. Por isso a minha atitude é inclinar o meu coração para ter um coração saudável. E eu convido você essa noite a entregar o seu coração a Deus. Mas eu não quero fazer aquela oração, entendeu? Assim, fazer aquela canção meio espiritual que não leva a lugar nenhum. Nossa, o pastor hoje está demais, né? Espiritual que não leva a lugar nenhum, sim, irmãos. Porque muitas das nossas orações são só conversa fiada. É para desviar o que nós devemos agir. Por exemplo, tá bom? Vamos lá? Mais um exemplo. Senhor, que esse ano o Senhor abra uma porta de trabalho para mim. Senhor, que esse ano minha esposa seja mais paciente comigo. Senhor, que esse ano o dinheiro possa ser suficiente para mim. Senhor, você está vendo? É a oração para fugir da sua responsabilidade. Não, irmãos, eu vou dizer, Senhor, esse ano eu vou ser um marido melhor. Senhor, esse ano eu vou guardar mais dinheiro. Senhor, esse ano eu vou orar mais e jejuar mais. Senhor, o Senhor faz o que te cabe, porque o que diz respeito a mim, eu vou assumir, eu vou inclinar meu coração, eu vou decidir fazer, porque eu sei o que eu devo odiar, mas eu também sei o que eu devo amar, porque eu sei que eu vou me esconder na sua presença, mas eu sei que eu devo esperar pela tua promessa. Ou seja, Senhor, meu coração está saudável. Eu posso pisar 2022, janeiro, abril, dezembro, 2023 e o resto da minha vida, porque eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a palavra para o nosso coração. Então eu quero convidar você a cantar essa canção num gesto de entrega. Mas não é só um efeito anestésico e espiritual. É o efeito agora, imediato. O que é que você precisa inclinar o seu coração? Meu irmão, essa palavra é forte para você e para mim. Não é uma oração dizendo, toma meu coração. Vem aqui, equipe de louvor, fazendo um favor. A gente vai cantar essa música. Toma meu coração e toda minha alma. Eu não estou estragando a música, irmãos. Só estou dizendo de uma atitude externa que não leva a lugar nenhum. Irmãos, é mais ou menos assim. Toma meu coração. É lógico que você não precisa ser roqueiro.
mas é algo que vem da alma, é uma decisão, é um propósito. Eu vou servir a Deus na minha vida, eu não vou esperar o calendário virar, eu não vou esperar as coisas acontecerem, eu não vou esperar as coisas mudarem, eu vou ser diferente, eu vou mudar a minha vida, eu vou colocar o meu coração no altar, eu vou dominar esse coração selvagem, que quer declinar, que quer voltar para a promiscuidade, que quer voltar para a vida sem Deus, que quer ser mentiroso, enganoso. Não, eu vou voltar meu coração a Deus, vai custar, vai doer, vai precisar de perseverança, mas eu vou continuar. Então, Senhor, toma o meu coração e toda a minha alma, porque eu vivo só para Ti. Não é frase de efeito, não é palavra para levantar a multidão, é palavra para mudar a nossa vida, irmãos. E Jesus disse: onde está o teu coração? É ali que também está o seu tesouro. Porque onde está o seu tesouro, é ali que está o seu coração. Incline o seu coração a Deus, volte à posição divina e celestial, porque a tendência dele é voltar à posição natural. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar essa canção juntos agora. Esse é o nosso desejo. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Posicionados nele. Agora declare que o seu coração pertence só a Ele. Incline o seu coração. Levante o seu coração para servir a Deus. Toma o meu
Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo nessa noite nos ensine a detestar aquilo que o Senhor detesta. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, Deus, a se indignar com aquilo que o Senhor se indigna. Pai, homens e mulheres que estão amando coisas que o Senhor odeia, homens e mulheres que estão abraçando coisas que o Senhor detesta. Senhor, alinha o nosso coração para que possamos amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia, para que o nosso coração seja alinhado aos Teus propósitos. Senhor, nós estamos sendo passivos demais, simpáticos demais com esse mundo. Nós estamos amando todas as coisas, tentando manter o equilíbrio, mas tem coisas que a gente precisa de fato detestar e se posicionar em relação a isso. E que esse ano que começa seja um ano de decisão, que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma santa indignação com aquilo que destrói, com aquilo que corrompe, com aquilo que anula, com aquilo que indigna, com aquilo que machuca. Senhor, que o nosso coração possa saber o que detestar e detestar com força, com repúdio, com a força do Espírito Santo. Ah, Deus, nos ensina a nos esconder. Ensina a esconder na Tua palavra, na Tua presença, não nessas propostas, não nessas propagandas mundanas que dizem que ali tem refúgio, quando na verdade é um guarda-sol sem tela. Ah, Deus, quando nós ainda continuamos expostos e vulneráveis. Senhor, ensina-nos a voltar para Ti o nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, a esperar por Ti. Ensina a voltar os nossos olhos para o Senhor e não ficar aguardando nas coisas místicas, e não ficar esperando nas 3 regras para o sucesso, e não ficar aguardando, ó Deus, nas pessoas nos levantarem e nos promoverem, porque só o Senhor é o nosso refúgio. Só o Senhor faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Pai, que nós esperemos no Senhor, que eu espere em Ti, que eu não espere nenhuma plataforma humana, que eu não espere nenhuma promoção humana, que eu não espere nenhuma facilidade das circunstâncias, mas que eu espere em Ti, nas Tuas promessas, na Tua vontade, no Teu querer, e que assim seja. Faz o Teu querer em mim, o meu coração é Teu. E essa noite, Senhor, ah Deus, essa noite seja noite de decisão, seja noite de decisão, não de espiritualismo, não de misticismo, não de terceirizar responsabilidade, mas de decisão, de voltar o coração para Ti, de inclinar a nossa vida para Te servir e honrar o Teu nome enquanto vivemos as Suas promessas e a concretização delas. Nós esperamos em Ti no novo ano. Não esperamos um novo ano em Ti, mas esperamos em Ti para esse novo ano, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você. Uma feliz caminhada com o Senhor no ano de 2022.